Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Gênesis capítulo 2, versículo 24. A paz do Senhor Jesus, sou o pastor José Moraes, fundador do canal O que a Bíblia Diz. Sejam muito bem-vindos para mais um conteúdo deste canal que tem por objetivo de responder a perguntas com as respostas extraídas da Palavra de Deus. Se você está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário e compartilhe com o maior número de pessoas que você puder, pois isso fará com que este conteúdo chegue ao conhecimento de milhares de pessoas que necessitam ouvi-lo. Hoje responderemos a seguinte pergunta: como a Bíblia aborda o casamento? A resposta da Bíblia. Depois de criar o primeiro homem e a primeira mulher, Deus realizou o casamento deles. Ele criou o casamento para ser uma união especial entre um homem e uma mulher e para que eles pudessem formar uma família. Gênesis capítulo 1, 27 diz assim: Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis capítulo 1, versículo 28 diz assim: Então Deus os abençoou e lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Gênesis capítulo 2, versículo 18 diz assim: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Deus quer que os casais sejam felizes. Provérbios capítulo 5, versículo 18 diz assim: Seja bendito o teu manancial, e regozija-te na mulher da tua mocidade. Por meio da Bíblia, ele diz como o casamento deve ser e também fornece princípios que podem ajudar um casal a ser feliz. Neste artigo, veremos 8 tópicos que considero fundamental partilhar com você. São eles: primeiro, como o casamento deve ser. Segundo, o que dizer da separação e do divórcio? Terceiro, será que um casal precisa casar no papel para que o casamento seja aprovado por Deus? Quarto, o que a Bíblia diz sobre as responsabilidades do marido e da esposa? Quinto, o que o marido precisa fazer? Sexto, o que a esposa precisa fazer? Sétimo, como a Bíblia pode ajudar meu casamento? Oitavo, textos bíblicos que falam sobre o casamento. Primeiro, como o casamento deve ser? Desde o começo da história humana, Deus criou o casamento para ser uma união entre um homem e uma mulher. Gênesis capítulo 2, versículo 24, diz assim: Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão uma só carne. Deus não aprova a poligamia, atos homossexuais, nem casais morando juntos sem estarem casados. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 diz assim: Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 diz assim: Porque esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Jesus ensinou seus seguidores a obedecerem ao padrão que Deus criou para o casamento. Marcos capítulo 10, versículos 6 e 8 diz assim: Versículo 6: Mas desde o princípio da criação,
Deus os fez homem e mulher. Versículo 7. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. Versículo 8. E serão os dois uma só carne. Assim, já não são mais dois, mas uma só carne. Para Deus, o casamento é uma união permanente. Quando um homem e uma mulher se casam, eles prometem ser leais um ao outro e permanecerem juntos enquanto estiverem vivos. Deus espera que eles cumpram essa promessa. Marcos capítulo 10, versículo 9 diz assim: Porquanto o que Deus ajuntou, não separe o homem. Tópico 2. O que dizer da separação e do divórcio? Pode acontecer de um casal ter que ficar longe um do outro. Por exemplo, um deles talvez precise viajar para cuidar de uma emergência familiar ou a trabalho e etc. Mas a Bíblia não diz que um casal deve se separar por causa de problemas no casamento. Em vez disso, ele incentiva os casais a se esforçar para resolver a situação. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10 diz assim: Todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. O adultério é o único motivo que a Bíblia dá para um casal se divorciar. Mateus capítulo 19, versículo 9 diz assim: Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Assim, de acordo com a Bíblia, se um casal decide se separar ou se divorciar, por um motivo que não seja o adultério, nenhum dos dois está livre para namorar ou se casar novamente. Mateus capítulo 5, versículo 32 diz assim: Eu, porém, vos digo que todo aquele que repudia sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, a faz adúltera. E quem casar com a repudiada, comete adultério. Terceiro tópico. Será que um casal precisa casar no papel para que o casamento seja aprovado por Deus? Vejamos. Deus espera que os cristãos obedeçam às leis do governo com relação ao casamento. Tito, capítulo 3, versículo 1 diz assim: Adverte-lhes que estejam sujeitos aos governadores e autoridades, que sejam obedientes e estejam preparados para toda boa obra. Quando existe a possibilidade de um casal registrar seu casamento segundo a lei, e eles fazem isso, eles mostram respeito pelas autoridades e por Deus, que vê o casamento como um compromisso permanente. Quarto tópico. O que a Bíblia diz sobre as responsabilidades do marido e da esposa? O que os dois precisam fazer? O marido e a esposa precisam tratar um ao outro com amor e respeito. Efésios capítulo 5, versículo 33 diz assim: Todavia também vós, cada um de per si, assim ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencia seu marido. Eles devem atender às necessidades sexuais um do outro de forma amorosa e rejeitar completamente qualquer tipo de infidelidade. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 3 diz assim: O marido pague à mulher o que lhe é devido, e do mesmo modo a mulher ao marido. Se eles tiverem filhos, a criação deles é responsabilidade tanto do marido quanto da esposa. Provérbios capítulo 6, versículo 20 diz assim: Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não abandones a instrução de tua mãe. A Bíblia não entra em detalhes sobre como o casal deve tomar decisões com relação ao trabalho secular e às tarefas domésticas. Eles podem analisar juntos e decidir o que é melhor para a família. Quinto tópico. O
que o marido precisa fazer. A Bíblia diz que o marido é a cabeça da esposa. Efésios capítulo 5, versículo 23 diz assim: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. O marido é o cabeça no sentido de que ele é o responsável por orientar a família e tomar decisões pensando no bem-estar da esposa e dos filhos. Ele deve garantir que a família tenha o que precisa em sentido físico, emocional e espiritual. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8 diz assim: mas, se alguém não cuida dos seus, e especialmente dos da sua família, tem negado a fé e é pior que o incrédulo. Ele mostra que valoriza as qualidades e os pontos fortes da esposa por trabalhar em equipe com ela e por levar em conta seus sentimentos e opiniões antes de tomar uma decisão. Provérbios capítulo 31, versículos 11 e 28 diz assim: versículo 11: Bete, o coração do seu marido confia nela, e não lhe haverá falta de lucro. 28. Cofe, levantam-se seus filhos e lhe chamam bem-aventurada, como também seu marido, que a louva, dizendo. A Bíblia diz que o marido deve cuidar de suas responsabilidades com amor. Colossenses capítulo 3, versículo 19 diz assim: vós, maridos, amai as vossas mulheres e não as trateis asperamente. Tópico 6. O que a esposa precisa fazer? A Bíblia diz que a esposa deve ter profundo respeito pelo marido. Efésios capítulo 5, versículo 33 diz assim: todavia também vós, cada um de per si, assim ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencia seu marido. Deus fica feliz quando vê que a esposa respeita o papel que ele deu ao seu marido. O papel dela é cooperar com o marido e ajudá-lo a tomar boas decisões e apoiar a liderança dele. Gênesis capítulo 2, versículo 18 diz assim: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. A Bíblia elogia a esposa que cumpre bem o papel importante que ela tem no casamento. Provérbios capítulo 31, versículo 10 diz assim: Aleph, mulher virtuosa, quem a pode achar? Pois o seu valor muito excede ao de joias preciosas. Tópico 7. Como a Bíblia pode ajudar meu casamento? Os princípios da Bíblia podem ajudar os casais a começar bem seu casamento e também a evitar e vencer dificuldades. Os princípios da Bíblia podem ajudar os casais a mostrar amor verdadeiro. 1 Coríntios capítulo 13, versículos 4, 5, 6 e 7 diz assim. Versículo 4. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, não se ensoberbece. Versículo 5. Não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. Versículo 6. Não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Versículo 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Lidar com as diferenças. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 24 diz assim: ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o de outrem. Ser bons ouvintes. Tiago capítulo 1, versículo 19 diz assim: sabeis isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, mostrar respeito. Romanos capítulo 12, versículo 10 diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros.
perdoar. 1 Pedro capítulo 4, versículo 8 diz assim: tendo antes de tudo ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Ser leais. Marcos capítulo 10, versículo 9 diz assim: porquanto o que Deus ajuntou, não separe o homem. Ser pacientes. Efésios capítulo 4, versículos 2 e 3 diz assim: versículo 2: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Versículo 3: procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Trabalhar em equipe. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Fortalecer seu compromisso. Cânticos de Salomão, capítulo 8, versículo 7, diz assim: as muitas águas não podem apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Se alguém oferecesse todos os bens de sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Tópico 8. Textos bíblicos que falam sobre o casamento. Provérbios capítulo 18, versículo 22 diz assim: quem encontra uma boa esposa, encontra algo bom. O que esse versículo quer dizer? A Bíblia fala bem do casamento. Malaquias capítulo 2, versículo 15 diz assim: não hajam traiçoeiramente com a esposa da sua juventude. Esse versículo quer dizer que Deus quer que marido e esposa sejam fiéis um ao outro e se tratem com respeito, mesmo que já estejam juntos há muitos anos. Marcos capítulo 10, versículo 9 diz assim: o que Deus pôs sobre o mesmo jugo, o homem não deve separar. O que esse versículo quer dizer? A vontade de Deus é que o casamento seja uma união permanente de duas pessoas que se amam. Hebreus capítulo 13, versículo 4 diz assim: o casamento seja honroso entre todos. O que esse versículo quer dizer? Os casais devem valorizar muito o seu casamento e se esforçar bastante para protegê-lo. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 28 diz assim: os que se casarem terão dificuldades na vida. O que isso quer dizer? Não existe casamento perfeito. Os casais precisam trabalhar juntos para vencer os desafios. Pois bem, chegamos ao final de mais um vídeo. Sou grato a Deus mais uma vez e a você que está nos ajudando nesta tão importante missão, que é levar a palavra de Deus a milhões de pessoas. Deixe abaixo sobre o que você deseja que a gente aborde nos próximos vídeos. Deixe também o seu like, pois, como já disse em outros vídeos, o algoritmo do YouTube considerará métricas como número de visualizações, tempo de visualizações, satisfação do usuário e engajamento, e, em consequência, oferecerá uma experiência personalizada e ajustada de acordo com cada pessoa. Sua participação é indispensável nesta nobre missão. Que Deus continue nos abençoando e até o próximo vídeo.